Oi pessoal, boa noite a todas e todos. Enquanto vocês vão chegando aí, vou checando se está tudo ok com o som. Nessa nossa live que vai ser com certeza muito bacana, em que eu vou conversar com meu amigo Alisson Diego. Matheus Beco entrando, tudo bem Matheus? Rebeca, Guilhom. Alisson já tá aí chegando, já vou chamar o Alisson. Fábio, Luísa Gurjão, Rebeca e Argão chegando. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos para essa nossa live que vai ser mais uma super bacana. Dessa vez eu vou chamar o Alisson Diego, que é advogado, é escritor, já vi por aí também que ele é filósofo e tem 19 anos de vida pública, uma carreira super interessante da gente conhecer, compartilhar e ver como que foram essas experiências para ele. Ele que foi vereador aos 19 anos e prefeito de Itaguara aos 23 anos, um dos prefeitos mais novos aqui do nosso país, lá em Minas Gerais. E a gente vai conversar sobre tudo isso. Ele também tem publicação de livros sobre áreas protegidas lá de Minas Gerais, né, parques super importantes também, e tem uma atuação também nessa questão ambiental. Vai ser super rica essa nossa conversa, só aguardar vocês chegarem mais um pouco e eu vou convidar ele. Dani Milério chegando. Dani, muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Iargão elogiando aqui Asus. Leonardo, seja muito bem-vindo. Juliano. Gente, muito obrigado por vocês terem vindo. Eu vou chamar agora o Alisson Diego e a gente vai apresentar um pouco. O biólogo Fábio está aqui também. Fábio, seja muito bem-vindo. Acredito que essa nossa conversa vai ser muito legal. E agora eu vou procurar o Alisson aqui para convidar. Um segundinho. Tô chamando. Oi, Alisson, boa noite, tudo bem? Olá, Gabriel, boa noite. Boa noite, como vai aos seus seguidores, amigos aí da sua página? Sei que você tem muita gente boa aí do seu lado, muita gente que te acompanha. De fato, tem muita gente bacana somando força aqui. Alisson, antes de tudo, muito obrigado, viu, por ter topado essa nossa conversa. Nossa segunda conversa, né? A primeira foi só a gente falando sobre como seria essa live, muito mais coisas, né? E agora, para todo mundo, a gente conversando junto. Obrigado por ter vindo, demais. Eu te agradeço o convite, Gabriel. Já tem um tempo que a gente se fala pelo Instagram, né? Eu estava anteontem assistindo ao polêmico documentário Social Dilemma, né? Que é Dilema das Redes, parece que é a tradução dele. E vendo assim que os algoritmos são tipo diabozinhos do mal, né? Assim, diabretes, né? Mas também ele é capaz de unir causas e, enfim, né? Ele também pode ser usado como uma boa ferramenta do bem, né? Assim. Com certeza, Alisson. É algo que a gente vê que apareceu de repente e está agora nos movimentos sociais, né? Na política, institucional ou não, que é o danado do algoritmo, né? Então a gente vai debater as palavras, sempre alguém tem, mas tem que ver o algoritmo, né? Sempre tem essa conversa. Já Alisson, que o lado de lá, o lado que propaga fake news, usa isso de uma maneira terrivelmente ruim para a sociedade, então vamos fazer um contraponto, né? Vamos tentar usar da melhor maneira possível, fundamental, né? Com certeza, entender as regras, né, do que está posto para a gente trabalhar junto. É isso. Então, já dando uma prévia aí de quem é o Alisson, né? O Alisson Diego, pessoal, como eu falei, eu conheci aqui nas redes sociais, não foi, Alisson? Via Instagram mesmo. E depois, quando a gente começou a conversar, eu acompanhei o perfil dele, eu fiquei, pô, que cara interessante, né? Que trajetória interessante. As pautas que ele defende também super bacanas. E aí, apresentando para vocês, como eu já estava introduzindo, o Alisson é advogado, não é, Alisson? É escritor também. Vi por aí, como eu estava falando, que é também filósofo, né? Tem boas reflexões sobre muitos assuntos de grande importância. Tem uma trajetória em várias pós-graduações, fazendo ecologia de saberes, né? De várias áreas. E tem uma vida pública já de 19 anos, né? Apesar de jovem. Acredito que 35 anos, não é isso, Alisson? É isso mesmo. Aos 19 anos foi eleito vereador e aos 23 anos foi eleito prefeito, né? Então é um dos prefeitos mais jovens do Brasil e com certeza tem muita coisa para compartilhar com a gente dessa trajetória e da experiência com o serviço público, né? Então, Alisson, eu queria passar para ti agora, se tu puder, nas tuas palavras, contar para o pessoal mais essa história em primeira pessoa, quem é o Alisson, de onde que vem e, enfim, que história que ele conta de vida.
Valeu, Gabriel, uma vez mais, cumprimentar a todos que chegaram, alguns amigos também aqui dos meus contatos, chegando também, cumprimentá-los. Matheus, que é nosso pré-candidato a vereador em Ouro Preto, uma cidade linda, muito importante, a cidade primaz aqui de Minas, junto com Mariana, uma cidade muito importante para o Brasil também, né? Berço do modernismo brasileiro, enfim, e outros amigos mais que estão aqui. Uma satisfação fazer essa interação com você, com os nossos amigos das nossas duas páginas. Que bom que, então, que os algoritmos nos permitem isso. Mas, na verdade, sou filósofo que eu não sou, Gabriel. Filósofo não, porque filósofo é Kant, Hegel, Platão, Aristóteles. Eu sou bacharel em filosofia, né, aqui pela nossa grandiosa Universidade Federal de Minas Gerais. E como advogado também, eu advoguei muito pouco, porque eu entrei muito novo para a vida pública, mas a minha experiência primeira é a experiência jurídica. Então, assim, entrei para... Na verdade, antes eu comecei fazendo jornalismo, sabe? E muito idealista, um guri já militante, né? Eu comecei a militar com 15, 16 anos, por isso que você colocou 19 anos de vida pública aí, é porque você está contando com uns 15, 16 anos que eu comecei a militar, Grêmio Estudantil, essas coisas. E aí depois virei vereador com 19, assim, aí eu decidi sair de Belo Horizonte e ir para o interior, né? Fazer um movimento inverso, assim, iniciar uma nova, entre aspas, nova política, assim, na cidade. Fiz um mandato assim propositivo e durante 4 anos sendo oposição a gente conseguiu se projetar e ganhei as eleições para prefeito em 2008 aos 23 anos de idade. Eu digo que não foi uma grande vantagem ser prefeito novo. A grande vantagem foi ter sido prefeito novo, sem rabo preso nenhum, e o mais importante, uma das campanhas mais baratas do Brasil, né? Então, naquela época, é importante dizer que era permitido financiamento empresarial, e eu nunca aceitei financiamento empresarial. Ganhei a eleição com R$20 mil em 2008 e a reeleição com algo em torno de R$40 mil. Fui eleito e reeleito com cerca de 60%, numa cidade bastante conservadora aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Que é Itaguara. E fui eleito por um partido de esquerda, junto com um partido de centro e outros partidos de esquerda, enfim, e conseguimos governar, e o mais importante, sair sem nenhum processo, nenhum problema na justiça, mantendo a cara limpa e eu podendo olhar nos olhos das pessoas. Decidi dar um tempo da política após essa trajetória. Depois que eu deixei de ser prefeito, eu fui trabalhar com saneamento, fui diretor de uma autarquia de saneamento aqui em Minas Gerais, na cidade de Itaúna, que é uma cidade de 100 mil habitantes, aqui na região centro-oeste de Minas. Fui diretor nacional da ACEMAI, que é uma associação que trata dos serviços públicos municipais de saneamento do Brasil inteiro. E ampliei minha experiência. Fui secretário de planejamento, secretário de governo nessa mesma cidade de Itaúna e também como secretário de mobilização do Partido Verde aqui no estado de Minas Gerais. Então, assim, dialogando com os diferentes modos, assim, isso me permitiu ter um olhar multidimensional da vida e depois, assim, inclusive tenho me dedicado, depois desse break que eu dei aí, bastante às questões ambientais, que tem se tornado o ponto central da minha atuação política, da minha vida, embora sem mandatos, né? E não pretendo ter mandato por agora, não. Fantástico, Alisson, fantástico, obrigado mesmo. Alisson, até a gente conversando, eu te falei, né? Pela primeira vez eu tive a grande oportunidade de conhecer um pouco de Minas Gerais ano passado, né? Pude rodar. Gabriel, aí só te falar uma coisa, você sabe como é que eu te conheci, né? É porque a gente tinha um amigo em comum, que é o Hugo, que foi seu co-orientador de mestrado, né? E o Hugo postou lá que você estava sendo ameaçado, né? E aí, assim, o que aconteceu? Eu entrei na sua página, fui te conhecer melhor e falei, pô, esse é o verdadeiro ambientalista, alguém que... Porque é muito fácil você ser ambientalista e ficar defendendo o Instagram, ficar escrevendo texto bonitinho no Facebook. O negócio é ir para o campo, defender as causas junto das pessoas. Então, isso me deixou bastante empolgado com a sua trajetória. Falei, pô, vou começar a seguir esse cara aí, porque esse cara aí é o que nós precisamos. Inclusive, você se tornou referência, não apenas aí no Ceará, mas várias pessoas, eu divulguei algumas coisas suas aí, várias pessoas aqui de Minas passaram a te seguir também, as pessoas comentam comigo isso, e eu falo isso, olha, o exemplo é Gabriel. Eu moro entre Belo Horizonte e Nova Lima, e a gente vê como essas questões ambientais são atacadas de maneira vil, mas de maneira assim, sorrateira. Então, um projeto aqui, na surdina, no Poder Legislativo do Estado, para desafetação de uma área muito importante aqui do meu lado, e ninguém moveu uma palha direito, sabe? Então, assim, Minas Gerais tem um histórico importante na luta ambiental, mas, assim, parece que os ambientalistas mineiros estão muito cansados, assim, estão bastante
sufocados, talvez seja a melhor palavra, e você é uma inspiração para todos nós. Tenho tentado, de alguma maneira, aqui me envolver com essa luta ambientalista, digamos assim, não oficial, sabe? Que é fora dos grandes conselhos, das instituições, digamos, oficiais. Assim. Então, tentando me aproximar das pessoas enfim, depois a gente vai poder falar um pouco sobre isso, essa jornada dos parques, enfim. Mas eu quero que você saiba que você é uma inspiração para muita gente. Pô, Alisson, cara, obrigado mesmo. E saber disso é muito fortalecedor, de verdade mesmo, né? Eu tive algumas experiências de circular em outros estados pela questão ambiental, né? Eu fui por um bom tempo do Greenpeace, me desvinculei do Greenpeace agora por conta da candidatura, né? E tive a oportunidade de conhecer, através do Greenpeace, enfim, núcleos, né, de militância ambientalista de diversos estados, conversar com pessoas e a gente vê como a realidade é sistêmica e está no país inteiro, né? Alguns locais com muita chuva, outros com pouca chuva, outros que problema de desmatamento, outras uma indústria mais predadora, outra é o turismo especulativo, mas de uma forma ou de outra há uma tendência sistêmica, né, de avançar sobre o que nós ainda temos de áreas preservadas e de desenvolvimentos socioambientais insustentáveis, né? Então, fico muito feliz de saber que vocês estão acompanhando e gostando do nosso trabalho aqui. Devolvo também as mesmas palavras, acho que você também é uma inspiração para cá. Tenho conversado isso com as pessoas também. E a gente fala muito isso, né, Alisson? Assim, que a gente precisa de uma política que, ao mesmo tempo que ela seja apaixonada, né, pelo que está fazendo, com brilho nos olhos, né, com poesia, com arte, com música, com empolgação, com gente na rua, a gente precisa também de pragmatismo, né? A gente precisa também de técnica, de ciência, de um bom operacional, né, de ouvir as pessoas e dar encaminhamentos resolutivos para os problemas reais, né? Que as pessoas têm problemas reais, né? Então, eu acho que unir isso é a chave para a gente ter uma política que, de fato, ouça e trabalhe para ser, enfim, para ser benquista pela sociedade, porque, de fato, dá soluções, né? E problemas nós temos muitos, né? Nós temos muitos, assim. Então, assim, Alisson, obrigado mesmo. E em relação a Minas, o que eu estava colocando, né? Eu tive o prazer de conhecer, aí eu fui com a minha mãe, a gente rodou por 18 dias aí em Minas, e você destacou, né, a Mariana também, ali o Cordisburgo, que a gente tem falado também, né, a gente já conversou sobre Cordisburgo, que a gente visitou lá também, o centro histórico, muito bacana de ter visto, e a sua área, né, sua região que você estava colocando para mim, Itaguara, né, também você trabalhou em Itaúna também. E tem uma coisa, Alisson, para eu passar para ti, que a gente havia conversado, e você tinha mencionado uma peça literária que falava um pouco sobre semelhanças, né, entre o Ceará, o cearense e o povo de Minas, né, o mineiro. Aí eu queria, se você pudesse falar um pouco dessa referência que você viu e também um pouco de Itaguara, como que foi, quais são os problemas ambientais que você identifica lá. Enfim, essa realidade que o pessoal que me segue, boa parte, acho que conhece mais aqui do Ceará, sobretudo de Fortaleza, né? E se você puder falar quais os desafios que você viu em Itaguara, quais os desafios que você viu em Itaúna, né? Que a gente possa falar sobre. Ô Gabriel, você sabe... Só mandar um abraço aqui, Alisson, para todo mundo que está entrando. O Vitor, que está aqui falando também sobre resolver os problemas, Davidson, a Rebeca também falando aqui, Cláudio, destacar aqui o Daniel Rodrigues, que está aqui também, Daniel que está falando umas questões importantes ambientais comigo. Muito obrigado, Daniel. Passo para ti, Alisson. Só dar um oi pro pessoal aqui. Tem uma galera sua aí também que passou a me seguir. A gente está em conexão aí, Minas Ceará, fortíssima. Tem uma galera. O Iagão é um, eu estou seguindo o outro. Aí. Você sabe que esse negócio foi tão interessante, cara, porque, na verdade, pelo que nós conversamos, lá no mesmo período em que você e sua mãe estavam aqui em Minas Gerais, eu estava no Ceará, né, o ano passado. Isso foi muito interessante também, né, assim. Não fosse eu um ser incrédulo, ia achar até que tem algumas conexões astrais, mas eu sou incrédulo, sou agnóstico, não consigo acreditar nesse tipo de coincidência. Mas, na verdade, assim, foi uma grata coincidência. Eu gostei muito do Ceará, rodei bastante o estado, junto com alguns amigos cearenses aí. Foi uma experiência muito agradável, gostei muito do estado. Achei o povo cearense, engraçado isso, porque achei o povo cearense um povo muito parecido com o povo mineiro, no sentido da receptividade,
da generosidade no olhar Sim. assim, das pessoas, e ao mesmo tempo sistemático, assim, sempre um pé atrás até, né? Mas um pé atrás, mas sempre muito grato e sempre de uma maneira muito receptiva, né? Um bom anfitrião, o cearense é um bom anfitrião. E o mineiro também é muito parecido, né, com isso. E aí eu achei interessante, na verdade, que a gente está falando sobre essa questão literária, assim, porque tem um pensador muito importante do Brasil do século passado, que é o Tristão de Ataíde, o Alceu Amoroso Lima. Ele escreveu um livro, ele iria escrever as etnografias brasileiras, escrever, por exemplo, sobre o Norte, sobre o Nordeste, sobre o Sul, sobre o Sudeste, sobre o Centro-Oeste e sobre Minas. Minas ele destacou um livro à parte, mas acabou que ele não escreveu sobre todas essas regiões brasileiras, ele escreveu só sobre Minas. E assim, é uma sociologia, entre aspas, assim, ele chama de sociologia regional, né? Hoje não é bem isso, mas, enfim, uma espécie de ensaio assim, que ele faz. E ele cita algumas características entre os mineiros e cearenses, assim, ele diz, inclusive, algumas características físicas assim entre os mineiros e cearenses que nos tornariam parecidos assim. Eu achei isso muito interessante, mas vou comentar isso com o Gabriel. É um autor que eu leio muito, assim, ele é um cara muito interessante, como os grandes intelectuais. Eu acho que uma das coisas que para mim são problemas do nosso tempo, Gabriel, é uma polarização irrefletida. Não tem problema o polo por si só, não quer dizer que o polo está errado, isso é importante, né? A gente tem que polarizar contra esse governo, a gente tem que polarizar contra esse antiministro do meio ambiente, a gente tem que polarizar contra as posições nefastas e assassinas desse ministro Ricardo Salles. A gente tem que polarizar. A questão da polarização, que a gente precisa ter cuidado, é a maneira como essa polarização se dá e a maneira como a gente vai tratar essa questão da polarização. Esse é um ponto importante. Eu digo com isso porque o Alceu Amoroso Lima ele conseguiu ser odiado à esquerda e à direita no Brasil. Isso é interessantíssimo. Assim. Ele era um intelectual católico, muito ligado à direita, assim, mas para pular de assunto, o Alceu Amoroso Lima ele começa a vida como um agnóstico, ele se torna um católico tão praticante, um intelectual católico, ardorosamente de direita, mas ele não quis, por exemplo, assinar nenhuma ficha com os integralistas naquela época, ou seja, ele afastou o fascismo, e depois, entre idas e vindas, ele acabou assinando pela Constituição, pela implantação do Partido dos Trabalhadores. Você imagina que trajetória que ele fez. Isso é muito próprio dos intelectuais. Então, julgar é muito fácil. O difícil é a vida ali, né, nós estamos vivendo. Mas, enfim, voltando a essa questão que você me disse, sobre Minas, sobre a minha trajetória aí. Você sabe que essa questão do meio ambiente, nas cidades pequenas, né, Itaguara é uma cidade de 15 mil habitantes, é um tabu, né, ainda, é um grande tabu. As pessoas não enxergam o meio ambiente como prioridade. E eu digo uma coisa, é muito fácil você ser político para agradar a maioria das pessoas. Isso é muito simples. Eu faço um discurso, por exemplo, homofóbico, eu vou agradar um monte de gente que pensa igual a mim. Eu faço um discurso, por exemplo, anti-aborto, eu vou agradar um monte de gente que vai concordar com essas ideias. Eu faço um discurso, por exemplo, de que o Brasil está passando fome, muita gente está passando dificuldade, está muito desemprego e tem que esses ecochatos aí estão sacaneando com o meio ambiente, nós temos que desmatar mais porque os brasileiros precisam de mais oportunidade, aumentar a área agricultável no Brasil. Eu vou ganhar um monte de voto. O difícil é você ser político de verdade, no sentido estrito da palavra, se preocupar com a polis, com a comunidade, pensar no futuro. E eu digo que o verdadeiro político tem que ser também um pedagogo. O que é a pedagogia, né? Assim, a junção dessas duas palavras, do paidós e do agogé, duas palavras gregas, que é a condução da criança, a formação da criança grega, que tinha uma função muito importante, a questão da virtude ensinada na Grécia, enfim. Então, a pedagogia no sentido de conduzir a sociedade, de refletir junto com a sociedade as melhores práticas e falar, gente, vamos acordar. Olha, esse caminho está errado, e se posicionar de maneira clara. Se não for assim, não dá para fazer política. Isso não é política. Ficar agradando a maioria é nefasto, é nefasto. Nós só avançamos na história da humanidade na medida em que várias pessoas contrariaram o status quo. Então é isso que nós temos que fazer. Por isso que a sua candidatura é fundamental aí em Fortaleza. Você confronta o status quo e tem que confrontar o status quo. É muito simples, gente. O nosso modelo de urbanização está errado. Alguém tem que falar isso. Tem que falar isso tem que deixar isso claro. Não é acabando com duna, acabando com as nossas parcas unidades de conservação, ampliando a área urbana, que a gente vai resolver os problemas, por exemplo, de habitação. Não é isso, o caminho não é esse, né? Inclusive levando essas pessoas para áreas longe, né? Porque o Brasil tem muito isso, né?
o pobre não pode ser visto. Ele Sim, incomoda. certamente. A miséria tem que ficar Certamente. distante. Aqui no centro é organizado. Agora, a periferia que se lasque. Com certeza. Assim que a elite sempre pensou o Brasil. Então, voltando para Itaguara, a minha realidade. Ninguém achava que meio ambiente era prioridade de nada. Eu estabeleci, desde o plano de governo, e falava isso claramente, que a minha prioridade era fazer Itaguara ter 100% do esgoto urbano tratado. Esse era o objetivo. E nós fizemos. E Itaguara é uma cidade de 15 mil habitantes, faz parte aí de 50% do país que tem 100% de esgoto urbano tratado e não é companhia estadual de saneamento, muito menos privada. É companhia municipal. Então, Fantástico. assim, é possível, sabe? Dá para fazer. Demorei 8 anos, uma burocracia danada, mas deu para fazer. Você sabe que assim, Itaúna, e foi interessante, essa experiência foi tão exitosa que Itaúna me convidou para tocar uma grande obra de saneamento lá em Itaúna também. Nossa, Itaúna isso é deve estar fantástico. terminando agora, 100% de Alisson, esgoto urbano tratado. demais, demais. Aqui em Fortaleza a gente chega a pouco mais de 40% que ainda, né, ainda está sem saneamento, né? A gente tem cerca de 42% e uma metrópole, né? Uma cidade, uma das mais populosas do país, ainda chega a quase 50% da população sem saneamento básico, né? Que agora a gente tem chamado de saneamento ambiental. E, Alisson, assim, eu concordo contigo e destaco os mesmos pontos que você, e destaco 2 pontos, né? O primeiro é que muita gente ainda pensa a pauta ambiental como uma coisa exótica, né? Como uma coisa assim, eu adoro o meio ambiente, aos finais de semana eu vou lá com a minha família, né? Como se o meio ambiente fosse um local que você vai, estou no meio ambiente, agora eu saio e vou para a cidade, né? Muita gente às vezes não entende ou não percebe ainda que a pauta ambiental ela é uma coluna vertebral de praticamente todas as pautas que você vai discutir numa polis, né? Na cidade. Então, o saneamento ambiental, o direito à cidade, a qualidade de vida no trabalho, parques e praças urbanas, saneamento básico, a coleta de lixo, a drenagem das ruas, né, de alagamento, as fontes de energia na cidade, o emprego sustentável, a habitação, né? Então é muita coisa junta, o patrimônio histórico-cultural, tudo isso junto é a pauta ambiental, né? A pauta ambiental que inclui também a pauta animal, né? Então muita gente às vezes separa essas coisas, né, Alisson, e pensa assim, a pauta animal é eu cuidar do gato e do cachorro, né? Que é uma coisa que chama atenção, né? Assim, como que o que a pauta animal às vezes virou, né? É o Assim, que dá voto. então, exato. Então, às vezes, a pauta ambiental é só a área verde lá e não tem nada a ver com a periferia, né? Eu vou lutar pela área verde, a periferia não tem nada a ver, ou não tem nada a ver com a saúde. Então, você entender que a pauta ambiental conecta tudo isso é de grande importância, né? E o último ponto, Alisson, aqui que você falou da etimologia da pedagogia, né? Tem outra etimologia que eu acho super interessante, que às vezes as pessoas também não observam, que é da própria política, né? Então, inclusive, isso é um tabu para a gente, principalmente mais jovens, né? Eu mesmo tive isso por muito tempo e me trabalho para tirar daquele tabu da política, né, Alisson? Assim, quando as pessoas, eu não tinha filiação partidária, nunca cogitei na vida, enfim, o que a gente está fazendo agora, né, que é disputar a política parlamentar, e as pessoas falam desde que eu tinha 17, 18, Gabriel, você devia se candidatar, você devia falar, não, isso aí não é para mim, não. E aquela coisa assim, como se a política fosse uma coisa longe, né, e que não fala das pessoas, só que a própria definição da palavra, né, é aqueles e aquelas que vivem numa polis, né? Toda e qualquer pessoa que está na polis, que é a cidade, está sendo um político, é um político. E no momento em que eu digo assim, eu não quero saber de política, essa é a minha posição política. Assim, isso é que é engraçado também, né? Então, entender que a política parlamentar é uma ferramenta de transformação que precisa ser disputada e que, se não for disputada por nós, vai ser ocupada facilmente por terceiros, né? Que é o que a gente tem visto agora no governo federal e descendo de cima para baixo, né? Então, isso que você falou, eu acho muito legal, porque para mim foi uma ficha que rodou, assim. A minha vida inteira, desde os 17, ou antes até, eu participei de movimentos sociais, né? Era ONGs ambientalistas, era movimentos espontâneos, e a política parlamentar chegou para mim agora e deu essa virada, né? E acho isso super legal. E também acho rico conversar contigo nesse sentido, porque você já tá, digamos assim, já tem uma trajetória nessa área bem, bem grande. Mas era só um parênteses aqui. É interessante, eu lembrei de uma coisa aqui, eu tinha esquecido. Você sabe qual foi meu primeiro, entre aspas, cargo? Assim, não ganhava nada, mas minha primeira função pública foi Qual representante do ensino médio aos 16 anos de idade, junto ao CODEMA, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, lá em Itaguara. Que fantástico, sim. Deu uma cortadinha no som aqui.
ao Codema. Sim. O meu cortou aí, né? Deu uma cortadinha, mas já voltou. Aqui. Acontece comigo. Olha, Alisson, tem várias pessoas falando aqui. A Monique... Sabe? É assim mesmo. A Monique está muito empolgada para aprender nessa live. O Iargão colocou: renovação de quadros é a saída para a gente sair desse momento de crise. O Zito, né, botou saúde e realização para todas e todos. Zito, que é meu pai, está assistindo aqui também. E valeu destacar, Alisson, o meu primeiro contato com a questão ambiental foi através do meu pai, né? O meu pai, essa parte de engajamento, ele trabalhou por muito tempo com a instalação das cisternas aqui no interior. Eu ia muito com ele para o interior aqui do Ceará, via a situação do semiárido, né, da seca, que assola tantas famílias aqui no nosso estado, e tive esse contato primeiro com toda essa questão. Rebeca aqui aplaudindo, o Vitor comentando também sobre resolver os problemas. O Iargão botou: queria depois saber de como o Alisson analisa o Gabriel Aguiar como uma renovação de quadros. De qual seria a potência da pauta ambiental para conseguir unir as pessoas. A gente vai falar disso também daqui a pouco. Jaqueline reforçando que estamos juntos. Daniel, que é do Greenpeace, marcando aqui, tá maravilhosa essa live. Valdenilson elogiando. Rebeca falando: vocês são demais. Ítalo gostando também. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Então, Alisson, retomando aqui, né? Você quer continuar? Eu quero falar uma coisa aqui importante, que é o seguinte, sabe, Gabriel? Respondendo essa pergunta aí, quem que falou sobre a renovação? Da renovação foi o Iargo. No dia que nós tivermos uma bancada ambientalista nesse país, esse país muda de patamar. Né? Muitas pessoas me perguntam: por que você não foi candidato a deputado? Então, olha, eu não sou pastor evangélico, eu não sou artista, eu não sou bilionário. Então, nesse espaço que está aí, meu irmão, é uma dificuldade tremenda você usar a razão e as pautas éticas para ganhar a eleição. Você vai ganhar a eleição com um discurso correto nesse país, é muito difícil, né? Você tem que fazer discurso de doido, né? Ou então ser classista, altamente classista, ou ser bilionário, ou ser artista, ou ser pastor de alguma igreja. É por aí o negócio, né? Ou então ter 1 milhão de pessoas no Instagram, que eu não sei também como é que você chega a 1 milhão, deve ser falando muita bobagem. Mas, enfim, mais do que nunca, uma pessoa como você se faz necessária, porque é o seguinte: eu queria falar um negócio, eu não gosto de ficar falando esse negócio, não, porque quando eu falo isso, eu costumo emocionar, é foda. Mineiro já é um cara emotivo, poeta ainda lasca mais, né? Mas é porque é o seguinte, Gabriel, você sabe que os animais, eles não têm uma bancada, né? Se o meio ambiente não tem os animais ainda piorou, mas não tem mesmo. E tem uma questão muito importante, tem um grande pensador, que é o Peter Singer, um filósofo utilitarista, ele trata muito dessas questões. Quem é que foi que colocou o humano como prevalente sobre todas as outras raças? Todas as outras espécies, todos os outros seres que estão vivos na humanidade, na Terra, quem foi que estabeleceu essa primazia do humano? Isso está errado, diz o Peter Singer, e eu concordo com ele. Inclusive, essa é uma ética cristã, verdadeiramente cristã, franciscana. Era isso que Francisco estabeleceu quando ele chamava os animaizinhos de irmãozinhos. Isso é muito bonito. Isso não acontece hoje. Essas pessoas se dizem cristãs e ficam defendendo pauta antiambiental, elas são anticristãs completamente. E elas são antiéticas, porque o ethos da política, né, o ethos da polis, ele precisa que nós estabeleçamos uma harmonia na convivência. Não tem prevalência. Quando eu vejo uma onça morta, queimada no Pantanal, por exemplo, eu sinto que é um ser humano que tivesse queimado do mesmo modo. Não tem essa prevalência do humano. Quem é que disse que o humano é o sagrado frente aos animais? Quem é que disse isso? Quem estabeleceu que a racionalidade é um critério de hierarquização das relações? Não pode haver isso. E o Peter Singer diz isso e eu concordo com ele. Então, mais do que nunca, diante de tantos ataques à vida, porque a vida é unívoca em sua multiplicidade. Então, quando há um ataque à vida, como nós estamos vendo nesse país e nas cidades, mais do que nunca é necessário um mandato ambientalista. Mais do que nunca. E olha, nós não temos mandatos ambientalistas no Brasil. É uma tragédia, gente. É uma tragédia. E vou te falar mais uma coisa sobre a percepção do meu mandato após ser 8 anos prefeito de uma cidade de 15 mil habitantes e ter feito uma gestão responsável fiscalmente, ter investido em educação, em saúde, infraestrutura. Fiz muito asfalto. Às vezes eu me arrependo um pouco disso. Mas fiz muito asfalto também. Fiz muito acesso. O acesso ao hospital era um acesso muito ruim para a ambulância poder chegar. Fizemos acessos asfaltados. Fiz poliesportivo.
enfim, eu investi em todas as áreas, tenho muito orgulho das coisas que eu fiz lá em Itaguara, sabe? Mas você não acredita, Gabriel. Fiz um museu também, já falei sobre isso, em homenagem ao Guimarães Rosa, né? A passagem dele por lá, chama Museu Sagarana. O Guimarães Rosa começou a trajetória literária em Itaguara como médico, saiu de Cordisburgo, foi para Itaguara. Mas você veja que eu sempre fiz pesquisas e as pessoas da minha cidade, pessoas que eu amo de paixão, essas pessoas, elas colocavam, quando eu perguntava qual foi a obra principal que eu fiz no mandato, as pessoas colocavam em último lugar... Deu um corte. Opa, voltou. E último, colocavam o quê em último lugar? Deu uma cortadinha. O saneamento. Colocava em último lugar, justamente o saneamento. Tinha 1%. Vocês colocavam asfalto com 40%, renovação da frota com 30%. Dava 1%. Ou seja, as pessoas não têm, de fato, a compreensão da urgência ambiental que nós vivemos, da necessidade do saneamento, que é o básico do básico do básico. Saneamento ambiental, saneamento básico, enfim. É o básico do básico, né? Nem isso as pessoas têm. Por isso, direito, né? Fundamental. Tem que ser o pedagogo, né? Ele não basta ser um político para defender pauta que as pessoas querem que ele defenda. Isso é muito fácil. Né? Com certeza. E Alisson, falam muito, né? Como o saneamento, boa parte dele está embaixo da terra, né? As pessoas nem veem, né? E não vão conectar. Então as pessoas vão falar muito de saúde, né? De acesso ao hospital, de efetivo médico, de equipamentos, mas não vão refletir, por exemplo, que cada R$1 investido em saneamento, né, são R$4 economizados no sistema de saúde, né? Quantas doenças, né, as arboviroses, diversas zoonoses, né, diversas doenças infecciosas, as próprias diversas que vão ter a sintomatologia de disenteria, boa parte dessas causadas, né, pelo consumo de água indevida, pelo acúmulo de água, enfim, por todos os vetores dessas doenças que são diretamente conectadas com saneamento, né? Então, boa parte, passa de 70% das doenças que vão ocupar os leitos de saúde que são causadas, né, pela questão do saneamento ambiental. Então, isso não é muito conectado, e aí entra a pedagogia que você destaca como tão importante, né? Eu estava visitando essa semana, Alisson, aqui em Fortaleza, as obras do Riacho Maceió, né? Num bairro aqui chamado Varjota, ou na Grande Mocorito, como chama um amigo meu, o Diego, também Diego. E a gente estava percebendo, Alisson, que muita gente reclama, por exemplo, dos mosquitos que ficam num riachinho que tem poluído, né? Que é o Riacho Maceió. E aí, para evitar os mosquitos, algumas pessoas pedem, por exemplo, aterramento ou canalização fechada do riacho, né? Sendo que, naturalmente, um riacho limpo, cheio de peixes, arborizado, não vai ter mosquito nenhum, né? Porque tem aqueles peixes comendo aquelas larvas, tem aquelas árvores fazendo a filtragem da água, tem todo um ecossistema integrado que, na verdade, vai melhorar muito a qualidade de vida para todo mundo, né? E vai ter até sumidouros de mosquito nessas áreas, né? Como toda a herpetofauna, né? Os anfíbios que vai ter ali, muitas outras questões. Mas as pessoas não pensam que, na verdade, tem que ser resolvido um problema de saneamento ambiental daquela área e não encaixotar o rio, né? E aí é isso, é esse entendimento. E aquela pessoa que chega lá, um político, sem qualquer visão ambiental, e se propõe cheio de aforismos, né, para resolver aquele problema, passa um trator ali, passa um cimento, transforma um rio no canal de esgoto, mata aquela área inteira e sepulta aquele ecossistema original, ele vai ser aplaudido. Olha como ficou lindo. Ele ainda botou fez isso, né, Gabriel? Você sabe, né? Sim. BH é uma tragédia com relação a isso. Aí chover um pouquinho a mais, meu caro, isso aqui vira assim, um dilúvio. E são muitos córregos, muitos cursos d'água que foram escondidos, é uma coisa horrorosa, escondidos, e dizem que alguns eram maravilhosos, eram lindos, a gente não teve nem oportunidade de, alguns nem fotografados foram, assim. Belo Horizonte é uma capital recente, uma capital com 100 e poucos anos, né? E para que ela pudesse ser de fato planejada e pudesse ser o espaço urbano dos carros, né? Modernamente também, não sei quem inventou a prevalência do carro sobre os outros transportes, não sei quem inventou esse tipo de coisa. A prevalência do homem sobre quaisquer formas de vida. Prevalência do carro sobre quaisquer formas de transporte. Não sei quem faz isso. É alguém que pensa no indivíduo, né? Quer dizer, a gente sabe que é uma questão sistêmica, né? Obviamente é uma questão sistêmica, não é uma questão de uma pessoa só. Mas, enfim, é só para chamar a atenção, didaticamente estou usando essas figuras aqui, para chamar a atenção de que houve uma inversão de prioridades e hoje a gente paga o preço por isso, né? E o preço é altíssimo, né? E as pessoas agora se incomodam. Acho engraçado isso, o individualismo é tão gigante nessa sociedade, a gente tem que deixar claro. Uma coisa também legal, porque eu deixei de ser prefeito, eu falo mais francamente com as coisas, eu acho isso ótimo. É porque você não podia desagradar muito, o prefeito tem que ser esse diplomata, assim, né? Pô, recebi votos de todos os lados, eu também não recebi voto para falar de pauta, sei lá o quê, não levantar bandeira, eu recebi voto para cuidar da cidade como gestor, né? Enfim, é verdade isso mesmo. Mas, enfim, então, os cursos
cursos d'água são tampados, aí as pessoas começam agora, já que a água ela surge do nada, invade as grandes avenidas, a zona sul está mal cheirosa, porque junta a água com o esgoto, e aí as pessoas assustam, o asfalto vira lama. Agora me incomoda, olha, gente, será que não tem uma outra alternativa? É porque me incomodou, incomodou meu quintal. Cadê o senso coletivo? Mas essa sociedade, esse capitalismo de vigilância, o mercado comanda tudo, esse negócio é tão danoso, é tão terrível, a gente não percebe as mudanças que isso acontece geracionalmente. Isso é tão danoso, é tão terrível, que algum nível de individualismo a gente herdou disso. Algum nível que eu digo é bastante sintomático de uma doença mesmo. E a gente tem que lutar contra isso, porque a nossa condição humana, como diria o próprio Aristóteles, esse grande filósofo grego, é a condição do homem que vive em comunidade, é o zoon politikon, né? A gente não pode esquecer isso, né? Nosso ecossistema é a convivência coletiva, é harmoniosa com todos nós. Aí lembramos até do Vinícius de Moraes, esse grande poeta carioca, que dizia: é impossível ser feliz sozinho, né? Totalmente, totalmente, totalmente. E, Alisson, assim, chega até um certo nível de delírio, né, do isolamento, das bolhas, né, de que cada pessoa cuida da sua vida e consegue fazer isso completamente e se desliga, né, de premissas ecológicas básicas, né. Agora, eu acho interessante, Alisson, e se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, você como advogado, que a gente tem, e até destacar que a Monique coloca aqui o dever constitucional, né, de zelar pelo meio ambiente. Há uma coisa muito interessante que na minha visão, o nosso direito, ele até tem um traço de vanguarda em alguns pontos ambientais que a gente até não vê em alguns outros países, né? E eu analisando que nós temos bens públicos e privados, né? E temos bens difusos, como é a questão ambiental, um bem de terceira geração, que não é de ninguém especificamente, né? E é de todos, de certa forma, né? Isso é muito interessante. Isso, exatamente. Então, eu estava lendo isso agora há pouco. E aí a gente vê assim, que a pessoa pode possuir um terreno, mas ela não pode possuir aquele ar daquele terreno, aqueles animais silvestres, né, aquela vegetação nativa. E no próprio artigo 225 da Constituição, que acredito que seja a que a Monique se referiu aí nos comentários, a gente tem o meio ambiente, né, como um direito, né, de todos, né, um ambiente ecologicamente equilibrado, e um dever do poder público, né, e da sociedade civil de zelar por ele. Então, quando as pessoas estão lá zelando do que é de todos e não é de ninguém específico, impedindo o desmatamento, lutando contra a canalização de um rio, né, tentando mobilizar forças contra uma queimada, como a gente vê agora, estão exercendo um direito e cumprindo um dever constitucional, né? Porque, e aí que você coloca, né, desse certo delírio que eu estou colocando assim, de achar que é cada um por si, de esquecer da ecologia, né, e da comunidade, do que é comum, que eu acho essa palavra muito forte também. Quem é que vai defender a preservação de um ecossistema, se não a sociedade como um todo, tendo em vista que esse ecossistema está loteado e que cada pessoa, naturalmente, não porque é malvado, mas porque de fato é como o sistema está organizado, cada pessoa vai querer o lucro na sua terra, né? E o lucro acima de tudo. O valor do lucro vai ser muito mais importante que a preservação. Então, quem tem que estar lá exercendo um direito e cumprindo um dever constitucional é a população como toda organizada, né? Não é um desocupado, né? É uma pessoa que está cumprindo um dever e um direito constitucional. Acho interessante destacar isso, né? E a forma que você coloca, Alisson, muito, muito pedagógica, como você mesmo usou essa palavra, de conectar essas pautas, né? Aí tem vários comentários aqui, Alisson. Eu vou falar só rapidamente para a gente ir para responder um pouco aí para a próxima questão, que acho que vai ser muito importante, que é falar um pouco de Brumadinho e de Mariana também nesse contexto. O Zito coloca: saber priorizar e contrariar interesses e resistir a pressões são pré-requisitos políticos para a governabilidade, né? É uma colocação que ele faz. O Daniel de Paula colocou: Alisson e Gabriel, como lidar com candidatos falsos ambientalistas que fingem estarem inseridos na causa ambiental, tentando, inclusive, roubar protagonismo de movimentos populares? Daniel pergunta isso. Se quiser comentar isso, Alisson, para a gente seguir. Rapidamente o seguinte, eu acho que o que mais tem é isso. Essa pauta animal é muito importante, é muito legal. O cachorro, o gatinho, legal, tem uma gatinha, tem os cachorros lá na fazenda, do todo final de semana. Tem uma aqui, mas tá bagunçada, eu não vou mostrar, não. Mas eu conheço aí. Ela tá aqui do lado. São duas que você tem, né?
Isso, exatamente. Eu tenho uma branquinha, a Anália. E tem uns cachorros lá na fazenda também. Até outra coisa é isso, né? A luta ambiental ficou esse negócio de ficar julgando fazendeiro contra meio ambiente, ficou o eco chato e o agricultor que destrói tudo e tal, né? Ficou esse negócio horrível. E tem meio termo disso, que é a agroecologia, né? Enfim, a gente tem que parar com esse negócio de ficar criando inimigos, gente. Para com isso, né? Vamos tentar convencer as pessoas das boas pautas, ao invés de ficar apontando o dedo, né? Tem gente que é inimigo mesmo, não tem jeito não, mas a maioria não, a maioria é possível pelo convencimento, pelo amor, né? Pela ética, pelo senso de convencimento, pelo senso de comunhão, né? De união de todos nós. É possível, eu sou prova disso que é possível. Mas, enfim, gato e cachorrinho é muito legal você defender essa pauta, tá? Mas só essa pauta, isso não é o meio ambiente, né? Um amigo cita o artigo 225, o artigo clássico da Constituição da República Federativa Brasileira, que é consagrada à questão ambiental, né? E diz que, na verdade, nós precisamos ter essa visão sistêmica do meio ambiente, todos nós precisamos cuidar, dever de todos nós, e do Estado brasileiro ter as condições desse cuidado. E é preciso que a gente compreenda a questão ambiental como de uma forma integrada. O próprio Papa Francisco diz isso, eu gosto muito do Papa Francisco, eu falo que eu sou metade agnóstico, metade católico. Essa minha metade católica é a metade franciscana. Francisco, o Papa diz isso de maneira clara, né? Assim, quando fala do cuidado com a casa comum e a ecologia integral. Então é muito fácil defender cachorro e gatinho, isso é sensibilizar as pessoas. Mas tem muito mais coisa nisso. É preciso cuidar de forma clara da pauta do saneamento nesse país, é preciso cuidar de forma clara da defesa das unidades de conservação, que a maioria das unidades de conservação estão relegadas ao atraso completo, ao sucateamento completo, os baixíssimos salários dos gestores de unidades de conservação, baixíssimos salários de quem trabalha nas unidades de conservação, baixíssimo salário de quem está no CISEMA. Aí você vê um advogado-geral da União hoje que tem salário aumentado para quase 30 mil reais, você vê um gerente de parque aqui em Minas Gerais ganhando 4 mil reais, você vê um cuidador de parque ganhando R$1.000. Isso é brincadeira. Então, assim, que priorização é essa? Então tem que defender esse tipo de pauta. É muito fácil ter cachorro gatinho para postar uma foto com o cachorro com a patinha quebrada. Pô, pelo amor de Deus, né? Tem muita coisa envolvida aí. Então, assim, você tem essa proposta de enxergar a ecologia integral, o meio ambiente de maneira ampla. E é essa a chave para mim, para as coisas caminharem, para a gente transformar e, de fato, ser um mandato ambientalista. Excelente, Alisson, excelente. Eu li as cartas papais, né, o Laudato Si também, acho super bacana, super interessante. Estudei 17 anos numa escola católica, então tinham as campanhas da fraternidade, né? Uma, inclusive, eu lembro bem que era você não pode servir a Deus e ao dinheiro, né? E tratava muito da questão ambiental, né? Então, eu acho isso super bacana também. A própria cuidar da causa comum, né? Da casa comum, super importante. E a gente teve aqui, só por curiosidade, Alisson, na minha adolescência, eu, meu tio, meus primos, alguns amigos, inclusive da filosofia, a gente criou um movimento que era o movimento francisclistas. Então a gente utilizava, né, toda a indumentária franciscana e íamos pedalando descalços, né, até Canindé, que fica aqui perto, levando bandeiras também das questões ambientais daqui até a outra cidade que tinha essa romaria. Quase que o ambientalismo te perde para a igreja, então, hein? Padre Gabriel. Seria freio, né? Então a gente fazia isso. E a Sheila destaca aqui, Alisson, mais hortas urbanas, menos agrotóxico e muito mais vida vegana, né? Vegan. Importante também essa questão da dieta. Lembrando boa parte, né, Alisson, do que a gente tem de impacto ambiental no desmatamento, né, que a gente tem no avanço da fronteira agrícola, está ligado também bastante à pecuária. E aí, Alisson, vou passar para ti agora no outra pauta que tem a ver com tudo isso, e depois eu vou seguir os comentários, que é toda a questão extremamente dolorosa que a gente viu em Minas, né, dos crimes ambientais de Brumadinho, de Mariana, né? Foi uma coisa que mexeu com todo mundo, deixou muita gente muito mal, né? Fora as centenas de vidas perdidas humanas, né? E de centenas de outras espécies e toda a área. Então, um assunto que mexe muito com a gente, muito triste. Se você pudesse falar um pouco, Alisson, de como foi para você nessa época, em que momento dessa sua longa vida pública você estava e como que foi todo esse contexto para um mineiro, né? Porque como cearense a gente já sentiu bastante, eu imagino vocês como mineiro, como que foi Brumadinho e Mariana? Gabriel, foi traumático, assim, né? Foram 2 eventos traumáticos e o evento de Brumadinho foi mais recente agora. Eu pude acompanhar muito, inclusive o prefeito de Brumadinho é do Partido Verde, meu colega de partido.
pude vivenciar algumas coisas com relação ao Brumadinho, tem alguns amigos em Brumadinho. Brumadinho é do lado aqui, do lado de onde eu moro, do lado mesmo. Assim. Eu visitei Brumadinho e Mariana quando eu estive aí. Brumadinho é uma cidade muito importante para a nossa região, além da questão do minério, é a sede do Inhotim, né, que é o maior museu de arte contemporânea a céu aberto do Brasil, um dos maiores do mundo, né? Sim, sim. É um lugar extraordinário, belíssimo, né? Um centro de arte extraordinário, né? E Mariana é a cidade mais antiga do estado de Minas Gerais, uma das mais antigas do Brasil. A primeira Câmara do estado de Minas Gerais está ali, Mariana, né? Pude entrar lá. Mariana e Ouro Preto são consideradas as cidades mais ricas da América Latina no século XVIII. São cidades estrondosas, magnânimas, né? E foi muito simbólico o que tem acontecido nessas duas cidades. A sede da arte, né, em Inhotim, a sede do Barroco, Mariana, a primeira cidade de Minas. E foi de muito sofrimento. Não teve um mineiro que, de fato, não tenha vivenciado e não tenha sofrido, não tenha se compadecido com aquelas vítimas. Sim. Eu pude visitar as duas cidades pouco tempo depois do que aconteceu e o cenário era desolador. Assim, desolador. E o mais triste de tudo isso é que a gente não discute o cerne da questão, porque o cerne da questão é o modelo que nós estamos vivendo. Não adianta nada. O Eduardo Jorge, que é um companheiro de partido dele, fala muito sobre isso, né? Não adianta nada a gente condenar Brumadinho e Mariana e ficar nessa lógica do consumismo absurdo. Assim. Não dá. A gente também colocou no Brasil uma carga forte, né, das nossas commodities. Então, o minério é importante demais para Minas Gerais. Eu não sei se você sabe, Gabriel, mas Minas Gerais é uma das maiores economias do Brasil. Se tira o minério, a gente é 19ª. Uma coisa assim horrível. Minas se empobrece tremendamente sem o minério. O minério é muito importante para Minas Gerais. Mas cadê as empresas de transformação aqui em Minas Gerais? Esse é um ponto que seria fundamental. Não para a gente ficar exportando tudo para a China, para os Estados Unidos, e depois ficar comprando celular e carro, né? Outros equipamentos, seja o que for. Né? Então, se o modelo está errado, além de combater o consumismo, a própria industrialização aqui que não ocorre. Então, assim, é muito grave isso que está acontecendo. É uma exploração predatória, mas também é muito fácil só criticar a Vale. Isso é o mais fácil. Isso é muito fácil. Jogar pedra na Vale é fácil demais, né? O difícil é a gente reconhecer a sociedade doente que a gente vive, reconhecer essa doença e tentar tratar. Alguém falou do veganismo, sabe? Aí agora o caminho também acho que é por aí. Agora olha que situação difícil. Esse país até 20 anos atrás tinha fome sistêmica. Aí o brasileiro começa a comer um pouco melhor, fala com ele, você pode comer tudo que você quer, não. Você tem que ter um pouco de consciência, sabe? É difícil falar isso para as pessoas, sabe? É difícil. É muito difícil. Então, acho que tem. Por isso que eu insisto muito nessa lógica do político enquanto pedagogo. Se ele não for pedagogo, ele só seguir a massa, seguir as ideias, entre aspas, dominantes, seguir o sistema, nada vai mudar nunca. Então tem que alguém remar contra essa maré aí, para tentar mostrar que há caminhos novos, há outras possibilidades, há outros mundos possíveis. Há mais do que possíveis e necessários, né? O antropoceno está nos matando a todos. Está matando a todos, né? Os momentos de extinção em massa, você sabe muito bem, eles sempre ocorreram na história do planeta Terra, né? Sim. Mas não com essa intensidade que nós estamos vendo do antropoceno, né? E é um nome horroroso, antropoceno. O antropos é o homem que mata, que degrada, que destrói. Meu Deus do céu. Então, assim, Mariana e Brumadinho são símbolos desse momento aqui em Minas Gerais. Símbolos. Mas eu sempre insisto, é fácil criticar a Vale. O difícil é nós discutirmos modelo de consumo, modelo econômico, fazermos uma autocrítica com relação a tudo isso e tentarmos buscar alternativas e propor mudanças consistentes na sociedade. O caminho, para mim, é esse. Se não for isso aí, nós estamos buscando apenas paliativos. Fantástico, Alisson. Concordo de ponta a ponta, exatamente. Assim, a gente vê, inclusive, o movimento vegano, que é da maior importância, mas que, às vezes, o próprio sistema que você coloca, né, que você faz essa crítica muito bem-vinda, ele copta, né, o próprio movimento veganismo e transforma em uma mercadoria e se torna um requinte de mercado muito mais do que um movimento revolucionário, como deveria ser, né? Então é necessário, dentro do próprio veganismo, um contramovimento que torne ele pé no chão, né? Para não me estender muito, eu queria destacar uma página aqui que eu sigo no Instagram, que é o Vegano Periférico. Cara, que página massa, cara. Ele tira a pauta do veganismo das estantes caras, né, de supermercados de
de itens de luxo e ele coloca na mesa do trabalhador, né? Então, é super bacana e super bacana. E, de fato, Alisson, assim, isso tem que estar integrado com tudo, né? E dentro da pedagogia você não vai chegar para uma família da zona rural, né, que está começando a conseguir botar algo na mesa e impor o que a sua conclusão dentro desse processo, né? É um grande processo de transformação que vai passar por várias outras pautas, né, sociais, econômicas, culturais, do próprio conceito de desenvolvimento e mil outras questões, né? Fico muito feliz nesse sentido. Alisson, o Daniel Amorim botou assim: Diego, eu já pensei em entrar na política, mas não vejo espaço para gente pragmática, porque os partidos são muito ideológicos. Ele destaca aí um assunto que a gente começou a falar. O que você acha disso, Alisson? O pragmatismo na política, ele tem vez? Você já introduziu um pouco esse assunto no início, né? Como que você faz nesse sentido? Para o Daniel aí que já pensou em entrar para a política e sentiu uma resistência de ser pragmático operacional. Um abraço ao Daniel. Daniel Amorim, ele? Isso, Daniel Amorim. Daniel é um mestre em economia pela UFMG, um amigo. Nossa. Olha, é um grande problema de fato, Daniel. Mas, assim, não, esse negócio de sem ideologia já me causa pavor, assim, não tem nada sem ideologia, né? Sem um viés ideológico. Não tem jeito, né? Assim, na verdade, assim, se você propõe algo muito neutro, o lado que você está é o lado que domina, não tem jeito, né? O lado que domina, é o lado que oprime, né? Eu acho engraçado isso, porque, assim, você sabe que eu já te falei isso, o Gabriel. Eu não me considero comunista, então, de jeito nenhum. Assim, eu estou num processo de muita reflexão. Mas hoje, eu não sei daqui a um tempo, hoje eu sou liberal progressista. É uma outra vertente do liberalismo que eu não vejo ninguém que me representa nesse país. E eu tenho, inclusive, uma boa admiração por muitos quadros do seu partido, do PSOL, do PDT, enfim. Neutro só sabão de coco, excelente. Mas veja, o pragmatismo ele é importante porque assim, a gente não pode ficar, por exemplo, no parlamento discutindo apenas de forma teórica. Não, você vai fazer na academia, na sala de aula, vai escrever um livro e tal. O que nós precisamos de fato é que nós precisamos mudar algumas realidades urgentemente nesse país. Por exemplo, a desigualdade é um problema grave. O que propor com relação a isso? Nós temos que ter uma renda básica de cidadania. Eu tô achando até engraçado, esse governo está usando o nome que o Eduardo Suplicy, outro cara que eu admiro muito, ele propôs uma renda básica de cidadania, né? Isso é algo importante para trazer o mínimo de dignidade para o povo brasileiro e para acabar com as desigualdades. Outra coisa, nós temos que estabelecer de maneira clara uma proteção às unidades de conservação nesse país. Não dá para as unidades serem atacadas como elas são. Tem que ter um plano para acabar com isso. E tem que ter plano de carreira para todo mundo que trabalha nas unidades de conservação, sejam as unidades estaduais, as federais, as municipais. Isso é priorizar, isso é ser pragmático, Daniel. Eu concordo 100% com você. O que nós precisamos nesse país é parar de discutir, às vezes, abstrações que não trazem nada. Na política, não. E precisamos de implementar questões práticas. Assim. Isso eu concordo 100%. Eu dei 2 exemplos aqui, rapidamente. Outro exemplo que a gente pode dar de maneira clara. Esse país ele tem centenas de milhares de imóveis desocupados. E tem mais de 1 milhão de pessoas sem lugares para morar. Então, assim, o que está acontecendo? Assim, é uma inversão de prioridade aí. Não vai fazer nada. Com certeza. Olha, uma coisa que para mim é inadmissível, Gabriel, é ver alguém que está morando nas ruas que não seja por opção. Sabe? Assim, e a gente deixar isso como naturalizar a desigualdade, naturalizar a exclusão, naturalizar a pobreza. Tem um professor que, inclusive, usa a expressão pobretologia, pobre no Brasil virou máquina de voto. Então, assim, isso é indigno. Um país não pode deixar com que isso aconteça e naturalizar esse tipo de coisa em espécie alguma. Então, a política tem que ser essa instância para transformar e não apenas para refletir teoricamente, porque nós já estamos cansados de muita reflexão. Isso eu concordo plenamente. E a luta é urgente, né? Sim, certamente, certamente. Obrigado, viu, Alisson? A Paula, e aí eu vou entrar no assunto também que você entrou das unidades de conservação, que a gente vai conversar um pouco. A Paula colocou: eu sonho com a educação ambiental nas escolas desde a primeira infância, não apenas na Semana Mundial do Meio Ambiente, né? Muito importante, Paula, esse seu comentário. Eu trabalhei por 3 anos como educador ambiental, num projeto Bom Dia Cocó, né? Um projeto voluntário que a gente tocou com muitos outros colegas, né, de ciências biológicas. A educação ambiental transformadora de comportamento, né, que a gente chama, é de grande importância também, não só de chegar e dar uma informação, né, mas uma educação ambiental crítica, reflexiva, que mude a forma, a cultura, como as pessoas lidam com o meio ambiente, né. O Paulo perguntou aqui, queria saber a idade do Gabriel e que propostas eles têm para os LGBTQ+, né. Paulo, eu tenho 25 anos, né,
e eu não posso falar ainda as propostas, né? Eu posso falar a partir do dia 27, mas aguarde que com certeza vai ter um pacote muito especial para todos e todas, né, da comunidade LGBTQI a mais, né? Pode aguardar e fico muito feliz com o seu comentário. Deixa eu ver aqui o que mais. A Thaís falou, não caio nesse golpe. Eu acho que ela está se referindo aqui ao que você falou, Diego, das pessoas que fazem uma exploração animal, né, em relação a votos, né, de forma despolitizada, superficial. O Iargão te perguntou uma coisa, Alisson, aí eu vou te jogar essa pergunta e depois a gente pode passar para as unidades de conservação e também falar do livro que o Alisson publicou, super importante, que eu dei uma boa olhada também, um trabalho fantástico, a gente toca logo depois dessa pergunta. Iargão, nós temos 4 Alisson, minutos, né? Assim, na verdade, eu descobri agora há pouco, Alisson, que ele deixa esticar um pouquinho mais agora. Eu acho que passando dos 10 mil seguidores. Mas caso você tenha um compromisso emendado, você pode. Tô tranquilo. Tá tranquilo? Então tudo bem, porque tem muitas perguntas aqui, mas a gente não vai passar muito de uma hora, não. Não, tá tranquilo. Até porque tem algumas perguntas que são respondidas mesmo, senão fica ruim. Sim, com certeza. Então, o Iargão perguntou, Alisson, por que você desistiu de querer disputar o executivo? O que aconteceu e o que você vê hoje como seu papel político? O Iargo pergunta para ti, Alisson. Excelente pergunta essa, excelente. Na verdade, assim, eu fiz um vídeo sobre isso. O que é uma grande tentação para a gente? Assim? Sair é muito difícil, e a tentação é você continuar. E essa continuidade, na verdade, ela não proporciona algo que é absolutamente essencial na política, que é isso que você está propondo, que é a renovação, Gabriel. Diria Montesquieu, lá no século XVII, que a renovação é a saúde do poder, né? Lá no século XVII ainda que ele disse isso. Então, quer dizer, o que a gente precisa colocar a política é que ela tem que ser essa instância de permanente renovação, para oxigenação das ideias, e você precisa ressignificar a sua luta. Sua luta não tem que ser apenas em mandatos, né? E foi exatamente isso que eu fiz. Então eu decidi não ser candidato, mesmo tendo uma rejeição baixíssima, mesmo tendo saído com 80% de aprovação na minha cidade naquele momento, em ótimo, bom, irregular, positivo, apenas 20% de ruim, péssimo, irregular, negativo, com um legado entregue aos munícipes de Itaguara naquela ocasião, mas exatamente para não contribuir para isso. Eu precisava fazer uma coisa muito importante, que era voltar para a academia. Apesar de ter estudado muito, eu sempre estudei em nível de graduação e pós-graduação lato sensu, a estrito eu fui deixando, exatamente por falta de tempo. Agora eu preciso iniciar a minha pós-graduação estrito sensu, fazer esse meu mestrado, fazer o doutorado, para quem sabe depois me dedicar de uma outra maneira à política. Mas hoje a minha atuação é em bastidor e em prol das questões ambientais. Tenho escrito muito sobre isso, tenho refletido muito sobre isso, tenho debatido muito sobre isso, tenho conversado muito com as pessoas sobre isso, estou contribuindo aqui com alguns amigos que são candidatos em Belo Horizonte também, planos de governo, discutindo a questão ambiental, que aqui é relegada a terceiro plano, nem a segundo. Então, assim, tem alguns amigos candidatos a prefeitos também, são candidatos, eu estou ajudando, inclusive em planos de governo na área ambiental. E eu tenho uma coisa que eu não fiz, eu tenho muita alegria de falar que eu fiz o saneamento básico da minha cidade, 100% de saneamento lá na minha cidade. Mas eu não criei uma unidade de conservação municipal, que era um sonho que eu tive e eu não consegui realizar. Então eu tenho sempre incentivado as pessoas a fazerem isso, os candidatos hoje a fazerem isso, sabe, Gabriel? Então é preciso ressignificar a luta. E uma das coisas nessa ressignificação foi ter rodado o estado inteiro ano passado, durante 7 meses, e ter criado um livro justamente sobre unidades de conservação em Minas Gerais, sobre educação ambiental e sobre a situação das unidades de conservação em geral. Só para fazer um parêntese rápido aqui, Gabriel, para não esticar a resposta, mas é porque uma pergunta liberal progressista, o que é isso, o que é isso, o que é isso, não dá para explicar agora, um longo pensamento. Mas no Brasil atual, da forma como as coisas estão, não há dúvida nenhuma que o meu posicionamento é de esquerda nesse país, né? O Florestan Fernandes, ele tem uma fala interessante sobre isso, que assim, e eu conversei exatamente, a mesma fala do Florestan foi a fala do Leonardo Boff numa conversa que nós tivemos um tempo atrás, que ele teve aqui em Minas Gerais, acho que foi em março desse ano, muito recente. Leonardo Boff falou assim, você ser brasileiro e não ser de esquerda, você está apenas aquecendo com a opressão dos pobres. E ele tem razão, na minha opinião. Você ficar no Brasil não ser de esquerda nessa conjuntura é impossível. Mas o liberal progressismo... o Peter Singer é mais ou menos um liberal progressista. Por exemplo, eu não tenho mitos econômicos. Mitos. Por exemplo, a BR-381, que leva Itaguara até Belo Horizonte, na verdade ela leva São Paulo até Belo Horizonte, a BR-381, quando ela estava nas mãos do governo
federal era uma tragédia de uma série de questões. Hoje ela está concedida, também não sou 100% favorável à privatização, não. Concedida. E a concessão, ela trouxe muitas melhorias e uma gestão que funciona. Um outro exemplo com relação... eu posso dar um monte de exemplo, mas eu posso dar um exemplo também ao contrário. Por exemplo, Banco do Brasil e Caixa, Petrobras, eu sou radicalmente contra esse tipo de privatização. São instrumentos de desenvolvimento para o país, ajudam o país, regulam o mercado, não deixam o mercado tão feroz e tão antiético, né? Então ajuda a regular e tudo mais. Então, nesse sentido, é que eu digo liberal progressismo. É algo que precisa muito ser discutido no Brasil ainda. Muita gente não conhece liberal progressismo, e no Brasil talvez não tenha quem defenda isso. Se aproxima um pouco com o PDT, enfim, mas o pessoal ele faz um contraponto a esse sistema, e um contraponto que muitas das vezes eu concordo, né? O contraponto chamado... Ecossocialista. Que é justamente isso, né? Que é uma crítica a esse sistema. Acho que tem um negócio tocando aí, Gabriel. Isso, um celular. Eu vou 1 segundo só para eu desligar ali, que era para eu ter botado no silencioso. 1 segundinho, Alisson. Vai lá. Pronto. Voltando aqui. Eu estou me vendo. Pronto, aqui está a tela do computador aqui, é o celular. Então, você respondeu muito bem o Paulo, que foi o que perguntou, né, liberal progressista, e o Paulo perguntou, o pessoal é liberal progressista? Não. Não, Paulo. Isso, o pessoal é ecossocialista, né? Essa é a posição que o partido defende, né? Que ela vai fazer uma crítica frontal, né, a todo o sistema capitalista, como está desenhado hoje, né? Inclusive tem um livro que está aqui atrás, O Capitalismo e o Colapso Ambiental, super bacana, também recomendo, para tratar de toda essa complexidade, né? Agora tem um ponto, a nível de município, né, que é o que a gente tem discutido aqui mais, e tem uma fala muito bacana, que eu nem sei quem é o ator, ou a autora, Alisson, que ele fala de pensar globalmente e agir localmente, né? É uma máxima que tem sido usada em várias frentes, inclusive no movimento ambiental bastante, né? E ele toca, a gente está inegavelmente, né, é um fato científico, né, a gente está numa crise ambiental, né? A gente está já pisando em um colapso ambiental climático, né? Que vai botar em xeque, vai questionar toda a nossa forma de desenvolvimento, de funcionamento enquanto sociedade, e chega no que você coloca, né, Alisson, com muita clareza, que é o antropoceno, né? E para quem não tem familiaridade com esse termo, difícil, né, antropoceno, é a era em que o ser humano se torna uma força geológica, ou seja, é uma hora em que é um momento histórico em que a presença humana na Terra vai alterar a hidrografia, a atmosfera, o fluxo de matéria e energia, toda a dinâmica da biodiversidade, toda a dinâmica climática, ao ponto de ser considerada uma força geológica de transformação da Terra, né? E é uma força muito rápida, né? Vale destacar para todo mundo que o universo existe há 13 bilhões de anos, né? O planeta Terra existe há 4,5 bilhões de anos. A vida no planeta há 3,8 bilhões de anos. Os dinossauros dominaram isso aqui por 100 milhões de anos. E o ser humano existe no planeta Terra há cerca de 150 mil anos, né? E o sistema agrícola foi inventado há cerca de 11 mil anos. Ou seja, a gente está aqui no último segundo do último dia, do último mês, né, pensando em um calendário, e a gente está conseguindo já entrar num colapso ambiental global, né? Então essa é uma situação muito séria, que de qualquer perspectiva socioeconômica, né, ou ideológica, ou que você analisar, isso precisa ser posto na mesa com seriedade, né, e tratado dessa forma, né? Então a gente acredita que seja um ponto em comum, entende, né, a essa realidade, e as estratégias são inúmeras, né, para tentar fazer frente a isso e propor um novo modelo de desenvolvimento, né, nesse sentido. E só aí um parênteses aqui, Gabriel, pensar globalmente, agir localmente, é a síntese da Agenda 21, né? Que é um negócio interessante. A Agenda 21, que foi o grande documento produzido pela Eco 92, e que, infelizmente, a gente vê muita coisa utópica hoje, né? Lamentavelmente. Momento na história do mundo, a unirmos 179 países durante aquela conferência histórica. E hoje nós temos dificuldades para assinar um protocolo de Paris. O Acordo de Paris, que é um acordo absolutamente essencial para a continuidade dos padrões mínimos, para a gente começar a pensar e transformar realidades.
Então a situação é Sim. muito difícil, né? Muito difícil. Totalmente, Alisson, totalmente. A Monique destacou que foi meu despertador que tocou, foi isso mesmo. Não sei o que eu tinha às 9 Hora de horas, mas tomar o remédio. pode ser. Fitoterápico. Isso, exato. O Yargão botou aqui mais uma questão teórica. Nesse sentido conceitual, Alisson, talvez entendam mais se você se disser um social-democrata. Foi o que o Yargo Mas sugeriu. é porque eu tenho um pouco de crítica ao social-democracia, um pouco de preguiça à social-democracia em alguns momentos, porque não funcionou tão bem. Mas, enfim, sabe, assim, eu teria tudo para ser um socialista, mas eu não tenho mitos de um Estado que funcione tão bem, ocupando todos os espaços. Eu tenho críticas ao Estado, terrivelmente, como a Hannah Arendt tinha, né? O Estado autoritário funcionou tanto na Alemanha nazista quanto no totalitarismo de Stalin, né? Assim, são críticas minhas, concordo com Hannah Arendt, mas dentro do panorama brasileiro eu sou de esquerda, não deixo isso com nenhuma dúvida, até porque a direita desse país quase não fala em meio ambiente, quando fala é para criticar. Que outra coisa horrorosa essa direita brasileira, é nojenta, porque no mundo inteiro existe uma direita que acha que o mercado tem que ser desregulamentado. Beleza, tudo bem, é ideológico eles acharem isso. E eles não são contra o meio ambiente. No Brasil, não. Mas no Brasil, sabe, Gabriel, uma das coisas, seu pai até falou aqui, ó, é muito legal isso, tem o rótulo do liberalismo, muito interessante essas discussões, gostei muito das falas do seu pai aí. E é exatamente isso, porque assim, na Áustria, por exemplo, um partido de direita governa a Áustria, ninguém discute cortar pauta ambiental, nem discute isso, pelo contrário. A própria Alemanha hoje, que é um país que tem feito um trabalho muito interessante de reforço, de apoio às unidades de conservação na Alemanha, que estão aumentando, ao contrário de outros países. A Alemanha está fazendo um trabalho bacana demais nesse sentido. Então, aqui no Brasil virou uma pauta da esquerda a questão ambiental. Meu Deus do céu, será que essa direita não enxerga o básico, que é enxergar a emergência da questão climática e ambiental no mundo? O Sirkis morreu falando isso, sabe? Então é por aí, para mim, a grande questão que nós temos que colocar como pauta, tanto de um lado quanto de outro. É o mínimo. Isso a gente tem que ter capacidade de dialogar para isso, não é possível. Eu entendo, Alisson. A partir do momento em que não se enxerga a questão ambiental como uma premissa, uma prerrogativa de toda e qualquer decisão, não enxerga que há limites, né? A partir do momento em que se entende o meio ambiente como completamente infinito, como se houvesse uma fonte infinita de recursos e uma lixeira infinita para a qual você joga qualquer coisa e ela desaparece, né? Esse delírio, né, de que o meio ambiente não tem limites e não tem sua dinâmica a ser respeitada. E quando não se considera o meio ambiente uma condicionante, né, para toda e qualquer decisão econômica, você entra num sistema fadado ao colapso, que é o clássico, a insustentabilidade, né? Então isso é muito sério. E aí o Paulo continua e ele coloca... a Érica destaca, né? O pessoal é ecossocialista, exatamente, essa é a postura do pessoal, que é levantada toda. E o Paulo, ele coloca, para a gente seguir, como que ele colocou, que o progressismo e o ambientalismo não combinam, né? Não, ele está enganado, porque ele está fazendo outra leitura de progressismo. A nomenclatura progressista não é progresso no sentido econômico, não. Ele está enganadíssimo. É uma visão de Hegel, hegeliana, que é a marcha progressiva da história. Inclusive, por exemplo, o PDT se diz o Partido Progressista e tal. O progressismo é isso. É a marcha evolutiva da humanidade no sentido da consciência e da melhoria de vida das pessoas. Não é no sentido econômico, de destruição, debate, não é nada disso. Isso, é o que eu ia colocar. Então, eu entendi o que o Paulo está querendo colocar aqui. Eu entendo que o Paulo está colocando no sentido desenvolvimentista, né? Eu acho que ele está falando disso, né? Que o desenvolvimentismo, né? Sem qualquer limite, sem qualquer tensão com a questão ambiental, não se compactua com ciclos ecológicos. Eu imagino que o Paulo esteja dizendo isso, que nessa perspectiva eu concordo. E eu entendo, Alisson, que você coloca o progressismo, não é o que o Paulo está colocando, né? Então, obrigado também, Paulo. É uma questão até filosófica de progressismo, importante, né? Sim. É um tema bastante complexo, né? E aí, Alisson, seguindo aqui na nossa programação, você falou muito... Já li Debord mais do meu mestrado. E tem outras coisas também que acho que precisa ler. Todo mundo precisa ler muitas coisas aí. Sim, e o Milton coloca aqui, Alisson, a conversa tá boa e merece outra live, né? Pode ser algo que... várias pessoas falaram isso, o Milton falou isso, seu pai falou isso. Olha só, a gente pode Luiz então falou ver isso. Um monte de gente falou isso aí, pô. Achei legal. Massa, Alisson, a gente pode combinar depois e focar nos temas que o pessoal tá... falou isso também.
Daniel falou isso, muita gente falou isso, que bom. Olha só, que bacana. Eu A não gente gosto pode de depois fazer então. fala para agradar, não, sabe, Gabriel? Eu acho que a fala Certamente. ela tem que ir no ponto assim que dói. E a gente Uhum. tem que sentir a dor junto e a partir da dor a gente inconformadamente pensar. É mais ou menos a filosofia do martelo, né? E como diria o Nietzsche. Nietzsche, né? É por aí que a coisa Tem funciona. alguns dele aqui também. Ah, muito bom. E também tem uma outra coisa interessante, que é a filosofia do espanto, como diria o Platão, né? É assim, você tem que ter a capacidade de se espantar para poder pensar, refletir e construir, né? Então o negócio é por aí. Porque a gente vive muito em bolhas hoje. Esse universo de bolhas é um negócio Isso, sim. trágico, né? A minha bolha é a bolha do ecossocialismo. A minha bolha é a bolha do sei lá o que, sei lá o que. Minha bolha é a bolha da direita, sei lá o que. Minha bolha é a bolha do agronegócio. Minha bolha, pelo amor de Deus. Então fica um monte de igrejinha, cada um com seu pastor preferido pregando as coisas que você quer ouvir e ninguém tem capacidade de refletir nada, né? Assim, isso não constrói Sim. nada. Esse negócio destrói, Sim. né? Destrói, inclusive, a possibilidade solidária de uma conversa fraterna, altiva e propositiva, né? Certamente, certamente. E que se una pelas diferenças, né? E que trabalhe nesse sentido em prol de objetivos em comum, né? Por exemplo, tem um ponto que o Milton bota aqui que eu e o Alisson já concordamos nessa live, né? Que ele coloca aqui no Brasil, né? A direita, como se a direita é inimiga do ambientalismo, né? Esse é o contexto aqui no país, sem dúvida, que o Alisson, inclusive, colocou Que é no uma início, outra coisa, né? só um parênteses rápido aqui, Gabriel. Eu fico fazendo interferências, que às vezes até um pouco excessivas, mas é porque eu não aguento. Porque você sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma elite, ou teve, né, que pelo menos é uma elite nacionalista, gosta do país. Isso é Sim, importante. Vários países você tem elites nacionalistas que ajudam a construir universidades, ajudam a construir o pensamento, ajudam a construir centros de cultura, de ensino, ajudam a defender o meio ambiente. No Brasil, a gente tem uma elite contra tudo e nossa elite é muito ruim, salvo exceções. Tem exceções da nossa elite, né? Não estou aqui fazendo defesa de elite, mas pelo contrário, nem fazendo uma crítica genérica. É uma crítica pontual, assim, cirúrgica, né? De forma geral, a nossa elite ela é inimiga do país. Ela não quer ver o pobre ascender, ela não quer ver o meio ambiente preservado, ela não quer ver o país culturalmente, educacionalmente emancipado. E aí a gente vê tudo que a gente vê. Isso é histórico, isso é da nossa formação, infelizmente, enquanto Estado-nação, né? Inclusive, Florestan Fernandes fala que a gente era um país, a gente não era uma nação ainda, né? E eu concordo sim. com ele, a gente está no caminho de tentar ser uma nação, né? E veja o desafio seu aí, o desafio de homem público, de uma mulher que se digna entrar na vida pública, de uma pessoa que quer um mandato eletivo. A gente tem que construir uma nação. Nem isso nós Sim. temos ainda de fato. Sim, sim, sim. E o Iargão aqui destaca, né, concorda com você, Alisson, e diz o diálogo construtivo e prático é o que mais falta, né? De fato, a gente tem que caminhar nesse sentido para tratar de problemas tão complexos que a gente tem. E aí, Alisson, passando aqui 11 minutos de uma hora, mas indo para o nosso encerramento também para todo mundo seguir suas vidas, e se for o caso, a gente trabalha depois para fazer uma outra live nesses temas mais quentes, né, já que há esse interesse todo. E o meu pai destaca que temos uma elite do atraso, né? Acho que resume o que o Alisson colocou, de certa forma. E aí, Alisson, para a gente fechar, eu queria falar de um tema que eu acho muito importante, que a gente pincelou já aqui várias vezes, que é o papel da pauta ambiental e a inserção da pauta ambiental dentro da política como ela está hoje, né? A gente tem um governo que visivelmente, acho que uma das primeiras vezes na história, né? Ele declara uma guerra pública ao meio ambiente, né? Aos ambientalistas, às ONGs, aos órgãos ambientais, né, aos povos indígenas, declara isso sem papas na língua, né, é o que chama bastante atenção, que outros governos até que trataram muito mal a questão ambiental também, mas tentavam dar uma maquiada, né, tentavam fazer isso por baixo, tinham como consenso que isso não era publicitariamente positivo, mas o atual declara guerra aberta, né, e fala mal de tudo e realmente coloca a gente no fundo do poço, né? E isso causa uma resposta muito forte do movimento ambiental, né? E uma polarização ainda maior nesse sentido. E aí eu queria saber de ti, Alisson, como que tu enxerga a inserção ambiental nas pautas políticas, puxando para a questão das eleições, né? Da política institucional, como tu enxerga o cenário, pode falar nacional, aí em Minas também, a abertura para essas pautas, há espaço fértil para debater, as questões agroecológicas, as questões de saneamento que você coloca, enfim, com todo esse boom que está tendo agora no Pantanal, na Amazônia. Como que você enxerga isso tudo? Gabriel, eu vou te ser sincero. Eu acho que nós temos que cavar espaços assim, mas é uma dificuldade gigantesca. Por isso que eu sou muito entusiasta
por uma candidatura sua aí em Fortaleza, porque é uma candidatura que pode ressoar nacionalmente. Você saiba dessa responsabilidade que você tem. Porque ambientalista que defendendo pet, é isso que mais tem. Isso não é ambientalista. O mandato ambientalista nesse país, talvez, a Wapichana da Rede tem, a deputada da Rede, a única deputada da Rede indígena, ela tem esse mandato ambientalista. Talvez ela é mais quem? O deputado Molon tem uma inserção sobre isso, mas são muito poucos, são pouquíssimos. E nas câmaras municipais, você vai ver, espero que você seja eleito, você não pode pedir voto ainda, eu posso falar por você, espero que você seja eleito, e você vai ver que dificuldade de dialogar com os coronéis, que é esbarrar de frente com os conflitos de interesse. Eu vivi isso no CODEMA de uma cidade de 15 mil habitantes. Vivi isso quando secretário de planejamento de uma cidade de 100 mil habitantes. Vivi isso como prefeito de uma cidade de 15 mil habitantes. Você imagina que é viver isso numa metrópole no Nordeste brasileiro de 2 milhões de habitantes. Os interesses são muito escusos e o capital, o lucro, sempre na frente da vida, sempre na frente do ético. Então, essa é a grande dificuldade que você vai ter na prática. E por isso é tão difícil enfrentar essa maré, é tão difícil buscar esses espaços. Nós não temos muitos parlamentares, tanto em nível nacional, quanto estadual, quanto em nível municipal. Temos pouquíssimos, assim, pouquíssimos, porque a pauta urge, mas tem que ter alguém que também assuma verdadeiramente esse projeto. Muita gente acha que o PET é isso, não é isso mesmo. A defesa PET é outra coisa, pode assambarcar isso, mas é uma outra questão, né? Mas tem espaço sim, Gabriel. Mais do que as pessoas enxergarem que tem espaço, a gente tem que fazer com que as pessoas vejam que necessita desse espaço. Acho que esse é o ponto essencial. Não é a gente apenas levar a mensagem, é a gente tocar o coração das pessoas e falar, olha, essa mensagem é fundamental para a gente defender o básico, que é a vida. Este planeta corre perigo? Sim, nós somos guardiães desse planeta, é o mínimo que nós somos. E nós temos que deixar isso aqui um pouco melhor, ou não tão pior para as próximas gerações, que têm direito, pelo menos, da vida, né? E o Francisco, antes do Papa, né, o que inspirou o Papa, né, o Santo, os nossos irmãozinhos, né, o irmão Sol, a irmã Lua, os irmãos animaizinhos, todos têm direito à vida. E para que isso exista, para não parecer algo tão utópico, nós estamos falando de coisas práticas, é de defender as dunas do Sabiaguaba, é de defender o Parque do Cocó, é de defender as unidades de conservação em Fortaleza, é de não acabar completamente com o meio ambiente, é disso que nós estamos tratando. Então é necessário, sim. O que eu quero dizer em síntese é que esses espaços, as pessoas podem não enxergar a necessidade deles, mas nós temos que fazer com que elas enxerguem, porque só assim a gente vai conseguir dar um basta nesse assintoso ataque ao meio ambiente nesse país. Excelente, Alisson, excelente. Então, que bom que você vê que há espaço, né, e que a gente pode iniciar esse diálogo, que tem muito a ver com comunicação, né, Alisson? Assim, acho que o centro disso tudo é como comunicar, né? Acho que esse é o maior desafio, né? A gente sabendo, a gente tendo uma ciência da situação, a gente tendo uma rede bacana de pessoas, mas comunicar, né? Aqui na cidade, Alisson, a gente tem quase 2,7 milhões de habitantes, né? Então, uma cidade muito grande, e é uma cidade que historicamente cresceu, se desenvolveu, digamos assim, tratorizando seus ecossistemas, né? Numa velocidade muito grande mesmo. Só para dimensionar, Alisson, em 1990, a gente tinha aqui cerca de 17% ainda dos ecossistemas originais preservados, né, da vegetação original. E hoje a gente tem menos de 2%, né? Muito rápido, em 30 anos a gente devastou praticamente a totalidade, que são, como você colocou, as dunas, né, o Parque do Cocó, ali na Cidade 2000 também, enfim, em diversas áreas aqui, além dos ecossistemas aquáticos. E as consequências disso, né, Alisson, assim, a população sente na pele, às vezes não conecta com a questão ambiental integral, mas sente na pele, né? A gente tem cenários de alagamentos terríveis aqui, como a gente tem no chamado Conjunto Palmeiras, no Janguru Sul também. A gente tem pessoas que quando vão entrar no banheiro para ligar o chuveiro, o ralo está devolvendo aquela água, né? Por um problema de planejamento muito sério, né? Booms de doenças que se cefalizam na periferia com toda clareza, né? Você sobrepõe o IDH às doenças que a gente tem, as epidemias aqui na nossa cidade, é uma sobreposição perfeita, né? E às vezes as pessoas querem mascarar isso dizendo que não tem essa conexão, né?
que não tem essa conexão. E diversas outras pautas que vão bater diretamente nisso. A questão da mobilidade aqui é muito séria, né? A gente estava com a entrada de 4.000 carros por semana novos, até pouco antes dessa crise, né? Então estava tendo uma superlotação muito intensa aqui na cidade, e a solução que estavam dando era parcerias público-privadas com as empresas para colocar mais viaduto e botar mais carro para rodar, e chega num colapso total, né, que a gente tem também aqui no município nesse sentido. Então, assim, as áreas verdes diminuindo numa velocidade absurda, né, os rios sendo encaixotados, o mar sendo aterrado, né, e Alisson, a gente tem 11 pontos de análise aqui da água do mar, 8 em situação de não balneabilidade, né, que ninguém pode entrar na água do mar, você vê na cidade litorânea, né, que situação, né, nossos rios virando canal de esgoto, as lagoas sendo aterradas, virando campo de futebol, lixão a céu aberto. Então há um descaso muito profundo, cultural, né? E que as pessoas que estão agora no poder aqui em Fortaleza não têm ainda essa visão ambiental, né? E muitas vezes querem se impor. Aí você cita o caso da Sabiaguaba, é um cenário muito um sintoma muito forte disso aqui, né? Em que um projeto completamente privado, né, excludente da sociedade, de edifícios de luxo, na área da Sabiaguaba, se propõe simplesmente a devastar 50 hectares de floresta nativa preservada, né, dentro de unidade de conservação, né, Alisson, vale destacar isso, numa área de preservação ambiental, de proteção ambiental. Então, assim, há uma desconexão da atual gestão e das outras também, tantas, né, que houveram, do que a gente tem hoje da nossa geração em diante como um consenso, uma premissa que não se derruba floresta em Fortaleza, né? Você não encaixota rios em Fortaleza. Simplesmente você não deve aterrar lagoas em Fortaleza, né? Isso assim, é indiscutível, né? Não há um debate aberto sobre isso aqui na cidade, né? Então é o momento da gente estar plantando floresta, né? Da gente estar descortinando lagoas, da gente estar integrando a economia, girando a economia com base na sustentabilidade, né? Desenvolvendo o turismo ecológico, né? Fazendo geração de renda com base comunitária. O que você citou, tão bem citado, a agroecologia, né? Como coluna vertebral disso tudo, integrando o conhecimento tradicional com a ciência de ponta, né? Com a economia comunitária, com a posição das mulheres nisso tudo, centralizando também. Então, há um novo momento, né, Alisson, assim, que a gente enxerga e que precisa ser posto na mesa dentro das políticas e que precisa ser levantado com muita força nesse cenário, né? Então, Alisson, nesse sentido, eu te agradeço de verdade, né, por ter vindo debater comigo. Muitas outras comentários aqui, Alisson, muita gente pedindo outra live. Se o Alisson topar, eu já indico, né? A Francilene comentando aqui, dando legal também. Alisson, a Francilene é freira, ajudou na minha criação por muitos anos, né? Francilene, um abraço grande. E ela também olha com muita atenção essa questão, né, que o Papa Francisco levanta muito também. Então, fico muito feliz para a Francilene estar acompanhando. A Manu destaca saneamento básico para a periferia, com certeza, Manu. Inclusive, quando eu puder falar das propostas, a gente vai tratar muito disso, né? O Iargo continua, né, no debate político, fala do aquecimento global como uma questão que não é meramente política, né? Se não tiver algo competitivo, vamos acabar com o futuro. De fato, o Paulo coloca: Gabriel, quero fazer uma live com você. Você topa? Com certeza, Paulo, vamos combinar, com certeza mesmo. E muitos outros comentários elogiando e pedindo outra live. Então, Alisson, cara, pelo tempo também, para não esticar muito, eu sei que a gente podia ficar aqui noite adentro trocando uma ideia. Alisson, muito obrigado mesmo por ter topado. Desculpa aí ter passado 22 minutos do esperado. Queria agradecer todo mundo que participou. Paulo, inclusive, fez muitas colocações importantes e tantas outras pessoas aí. Desculpa que eu não consegui ler os comentários. A participação foi muito bacana. Vamos continuar junto, pessoal. Alisson, se quiser dizer suas últimas palavras. As últimas palavras. Olha, últimas palavras. Eu quero agradecer também, Gabriel, dizer uma coisa importante, assim, que nós precisamos nesse país fazer com que a pauta ambiental ela seja realmente uma prioridade. E para que isso aconteça, nós vamos eleger pessoas como você. Precisamos muito eleger pessoas como você. A minha atuação, enquanto ainda um guri de 15 anos de idade, em Grêmio Estudantil, 16 anos de idade representando no CODEMA, eu comecei a ver os conflitos que a questão ambiental ela suscita. E na maioria das vezes é sutil, mas são conflitos éticos que demonstram, na verdade, um sintoma claro da doença da nossa sociedade que coloca o lucro acima de tudo. E esse é um ponto essencial que a gente entenda. Nós não estamos tratando apenas para cuidar de pequenas questões.
é do todo, e esse todo precisa do agir local. Assim, por isso é importante eleger vereadores, prefeitos que tenham um mínimo de consciência ambiental. Então a sua bandeira é essencial. Eu pude compreender de maneira mais integral essa força da pauta ambiental com essas visitas que eu falei. Eu queria convidar a todos, quem quiser ler a respeito desse livro. O livro está disponível gratuitamente, foi financiado pela Fundação Verde Herbert Daniel. Herbert foi um grande mineiro médico, e, aliás, ele não sei se formou em medicina, estudou em medicina aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, e depois foi para Paris, foi do MR8, da luta armada, e veio para o Brasil fundando o Partido Verde, junto com Gabeira, com Sirquis, com uma turma muito boa. Naquela fundação, infelizmente, muita coisa aconteceu, muita gente boa saiu, enfim. Mas a fundação, ela financiou nosso projeto, a gente ficou quase um ano inteiro viajando, eu e outros companheiros, o Wander Vinícius, o Fernando Brito, e a gente lançou esse livro, que é um livro didático e acesso gratuito a todo mundo. É www.nossaminas.com.br/ebook, e-book sem tracinho, tudo junto, tá? E quem quiser conhecer os parques mineiros, nós visitamos 16 unidades de conservação aqui em Minas Gerais. Então tem unidade do norte, do sul, do leste, do oeste. E aí a gente foi ver assim, que tragédia que está boa parte dessas unidades de conservação, mas ao mesmo tempo que amor que os funcionários têm pelas unidades de conservação. Quão urgente e necessário é valorizar esses funcionários e valorizar as unidades de conservação e valorizar a pauta ambiental. É essencial. Ou a gente faz isso, nós estamos assassinando a vida, né? E por fim, nós não temos a prevalência do humano. Inclusive, essa foi uma questão que você colocou no seu último post, eu achei muito interessante, você ter coragem de escrever isso, né? Gosto do ser humano, mas eu amo mais a natureza. Isso é essencial, né? É isso aí, acho que a chave é essa. Peter Singer é o nome do filósofo. Essa prevalência do humano sobre as outras espécies é uma prevalência equivocada. Não é uma equivalência, não é uma hierarquização ética, não é uma sobrevalência ética. Isso está errado, a gente precisa ter coragem de dizer isso. Todos têm direito à vida, e a mensagem é essa do grande Papa Francisco na Ecologia Integral. Para terminar e te encorajar e encorajar os nossos amigos, como diria Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Então, coragem e força para enfrentar, Gabriel. Muito obrigado, Alisson. Obrigado mesmo. Estamos todos encorajados aqui, fortalecidos depois dessa live. A gente vai para cima, né? Depois desse domingo, Alisson, quando começa de fato. E sim, suas palavras são revigorantes nesse sentido. Estou muito feliz de você ter topado. Tanta gente aqui elogiando. Parabéns aos dois pela live. Live muito boa, live maravilhosa. Parabéns. Parabéns, pessoal. Um abraço, Alisson. Venha para o Ceará assim que puder de novo. Vou na sua posse, viu, Gabriel? Ah, pronto, pois eu vou convidar. Tá ótimo, Alisson. Obrigado. Já me autoconvidei aqui. Ótimo, tu está reforçado. O Pedro, meu irmão, destaca ótima live, parabéns. Então, Alisson, obrigado. Estamos mais encorajados ainda. Vamos para cima a partir do dia 27. Pessoal, continuem acompanhando tudo. Vai ser vibrante essa campanha e a gente vai longe com todo mundo junto, tá? Alisson, abraço grande. Vamos seguir forte nessa frente. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau. Valeu. Abração. Tchau.